Bora, pessoal, Thales Veríssimo Lema, e vamos para aquele bate-papo aqui do trajeto do trabalho, onde a gente ultimamente tem falado sobre 3, 2, coloca aí nos comentários. 1, o famoso decreto sumido, decreto que não saiu, decreto caído, o decreto prometido e não cumprido, o decreto do Jacques. Eu proponho chamar esse decreto aí que vai ser publicado agora, decreto Jacques Wagner, pra gente nunca mais esquecer o nome desse senador. Lá da Bahia ele é, né? É um camarada que é lá da Bahia e prometeu aí que sairia entre sexta passada e segunda passada. Apenas para efeito referencial de tempo, hoje é quinta-feira, dia 5 de agosto, de setembro, desculpe, 5 de setembro, né? E são 10h25 da manhã. Até onde eu vi ali as redes sociais e tal, até mais ou menos meia hora atrás, até onde eu acompanhei as notícias, zero decreto. Zero decreto. Segundo Samuel Couto, lá no canal dele, eu vi o videozinho ontem à noite, quando cheguei em casa, ele disse que Ismael Alexandrino tem contato lá com o deputado Ismael e que está sendo negociado isso para fazer um texto sem margem para interpretação duvidosa, né? Eu, sinceramente, gosto muito de Samuel, já me encontrei com ele algumas vezes, a última vez foi lá na Shot Fair. Eu, sinceramente, acredito em Samuel, mas o fato é que, por mais que esse decreto venha a ser publicado, o prazo não foi cumprido. E aí eu tenho um vício de advogado que é terrível, né? Advogados trabalham com prazo. Quando não cumpre o prazo, prescreveu, decaiu, enfim, aconteceu alguma coisa que o direito já se perdeu. Prazos para advogados normalmente são pontos fatais, né? São pontos termo fatais, né? Ou você cumpre o prazo ou deu ruim, né? Deu ruim para você, deu ruim para o seu cliente, deu ruim para tudo. Então, o fato é que seu Jacques Wagner prometeu lá para sexta ou segunda, no mais tardar segunda, e ele não cumpriu. Por quê? Não sei se foi o ministro da Justiça que não concordou, o ministro da Defesa que não concordou, o presidente Nove Dedos faz o L, seu Barba não concordou, se as ONGs fizeram pressão, o que danado foi, ninguém sabe. A parte boa disso é que quando o governo é transparente assim, do jeito que a gente tem esse atualmente, ninguém sabe o motivo. Porque quando o governo é corrupto, como era o da direita, né? E obviamente todo mundo está entendendo, mas pelo menos a gente estava sabendo o que estava acontecendo. Mas esse governo, de pessoas raras, inclusive que nunca foram para a cadeia, nunca foram condenadas, nunca foram descondenadas, que não teve tesoureiro aí preso, 3, 4 tesoureiros presos, que não teve ministro na cadeia, né? Enfim, esse governo, que é o governo exemplo de honestidade, ao contrário do anterior, né? A gente não sabe o que é que está acontecendo. A gente não sabe, simplesmente não sabe o que é que está acontecendo. Porque se fosse o governo anterior, pelo menos ia dizer, olha, não está dando certo porque estão fazendo pressão de tal jeito, tal qual. Não está dando certo porque a gente já se entendeu sobre, pelo menos o primeiro ponto, são 4. A gente já se entendeu aqui no primeiro ponto, peraí que precisa avançar um pouco mais. Feito o Paulo Guedes fazia. Vocês lembram dos discursos de Paulo? Discurso não, das explicações de Paulo Guedes, que qualquer pessoa, por menos que entendesse de economia, entendia do que o cara estava falando, ao contrário do ministro atual, que fala, e ninguém entende nada do que ele está falando, né? Então, é isso que está faltando, né? Se comunicar de forma clara com a população, seja de um lado ou de outro, né? Seja de um lado ou de outro. Se o problema é que não estão se entendendo sobre um ponto, diz, ó, é só a gente está negociando tal e qual ponto, tal e tal qual ponto, está negociando isso. Já avançou nesse daqui, esse daqui já está definido, né? Sei lá qual, por exemplo, carabina de pressão. Não, isso a gente já se entendeu. Tudo bem, não vai precisar de um EGT só, mas não vai precisar botar em CR, não vai precisar de CRAF. Não, porque eu sei que se a Haddad souber que ele pode botar um EGT aí numa carabina de pressão, quem garante? Isso é certo que vai ter. Né? Se a Haddad descobrir que pode botar um vintão aí numa guia numa GT anual, por uma carabina de pressão, ele vai botar aí tranquilo. Ele vai dizer, espera aí, a fazenda aqui, ó,
A gente precisa desse recurso para alocar ali na merenda, né? Alocar ali numa viagem para um ministro ir visitar o leilão do cavalo, né? Alguma coisa desse tipo aí, entendeu? Então, eu acho, sinceramente, pessoal, eu já pensei várias vezes em ser político de mandato, né? Mas eu imagino que eu não teria temperamento para isso. Eu não consigo não ser transparente. Não, é uma coisa que alguém me perguntar, eu até consigo me calar, fechar a boca. Eu consigo. Mas dissimular é um negócio que não dá pra mim. Se alguém me perguntar, eu respondo, porra. Se o cara gostar, bem, se não gostar, perguntou pra quê? Não tenho nada com isso. Eu não consigo não ser transparente. Agora, esses caras que estão no governo, eles são extremamente dissimulados e aí dizem, não, a gente não pode falar para não estragar a negociação. Ô, cara pálida, mas negociação é justamente isso, é falar. Um fala uma coisa, outro fala outra, um fala uma coisa, não concordei, gostei, não, isso eu concordo. Não, isso outro aí eu só concordo até a metade. Não, mas essa vírgula tá no lugar errado, se for assim eu não aceito não. Negociar é justamente conversar. Senta um do lado da mesa, senta outro do outro lado da mesa. Às vezes tem um intermediário, um árbitro, bota no meio também. E vamos conversar aqui, ver o que é que a gente se entende. Não, isso é ruim pra mim, isso é bom pra mim. Pra você aí, como é que tá? Tá bom? Dá pra você? Dá pra seguir? Como é que se conversar vai atrapalhar o negócio? Eu não consigo entender. É além da minha compreensão. Isso devia... E principalmente em se tratando de coisas e assuntos públicos. Se é público, deveria ser transparente. Tem um princípio da administração pública, né? Aquele bisuzinho de passar em prova, em concurso, limpe. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Publicidade. O P não é de é de publicidade, né? Mas parece que é de putaria. Né? O P é de publicidade e eficiência. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então os atos públicos, negociados ou não, tem que ser públicos. A administração pública. Atos públicos. Então a conversa tem que ser pública para toda a população. É assim que a banda toca. Né? Mas com esses políticos atuais, de esquerda, de direita, do meio, de cima, de baixo, de onde for, a negociação é escondida. Ninguém sabe o que é que está acontecendo. Ou, pra cima de mim, rapaz, eu só indo lá para ver. Qualquer hora eu vou lá para ver. Aí a gente vai junto. Porque é capaz de eu botar uma câmera aqui de um lado e um microfone do outro e sair 24 horas. Aí vai dizer, mas não vai ter negócio. Mas não vai ser escuro. Pode até não ter negócio. Pode até não ter negociação. Mas meus atos não serão escondidos, omissos, ocultos. Né? Na calada da noite, na surdina. Não. Não. Se eu estou exercendo um cargo público, meus atos têm que ser públicos. Né? Isso parece tão óbvio, não precisava nem alguém vir dizer aqui. Aí os caras ficam lá dizendo que estão negociando nos bastidores e não sai zorra nenhuma, não sai nada dali. Depois quer que a população engula que fizeram alguma coisa. Vamos esperar esse bendito decreto, né? Daqui pro final do sei lá que tempo, quem sabe não sai. Para mais vídeos indignados como este, inscreva-se no canal. Um abraço, tchau!